Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu irei fazer uma breve exposição do livro de Jonas e desde já quero agradecer a paciência dos irmãos por me escutar e também agradeço pela minha oportunidade. O significado do nome Jonas é pombo e identifica uma pessoa que consegue passar por dificuldades com tranquilidade e paciência. Começarei citando a data provável em que o livro foi escrito, que foi por volta de 755 a.C. A palavra-chave deste livro pode ser dita como misericórdia, pois Deus decide salvar um povo idólatra, cruel e sanguinário. Os assírios eram o povo dominante da época, e Nínive era uma das cidades mais importantes da Assíria, e, por isso, amavam colocar medo em outros reinos, torturando suas vítimas e muitas vezes deixando os cadáveres à mostra. Nos versículos 1 e 2, vemos Deus convocando a Jonas para ir a Nínive, pregar para o povo. Mas, no versículo 3, vemos Jonas fugir de sua missão. Agora, irei abrir aspas aqui. Muitas pessoas consideram Jonas um egoísta, medroso e preconceituoso por não ir até Nínive. Mas aqui eu irei dizer o que eu entendi sobre o que li da fuga de Jonas. Como eu disse na introdução, a Assíria era o reino dominante da época e Nínive era uma cidade cruel da Assíria. E, por incrível que pareça, Jonas fez uma atitude heróica fugindo, e eu irei lhe explicar o porquê. Judá era uma cidade com pouca influência e poder na época, e Nínive o contrário. E Jonas, sendo patriota, temia uma futura destruição de Israel pelas mãos dos assírios. E pensou que se ele deixasse Nínive ser destruída, salvaria o seu povo. Quando chegar o momento, citarei fatos que comprovam que Jonas não tinha medo da morte, nem era egoísta e que não tinha preconceito com os gentios. Voltando ao livro, do versículo 4 até o versículo 14, vemos a grande tempestade que Deus enviou até Jonas e o desespero dos marinheiros. No versículo 5, vemos os marinheiros chamando aos seus deuses desesperadamente e jogando a carga ao mar. Mas vendo que nada disto adiantava, chamaram Jonas no versículo 6, dizendo para ele se levantar, pois estava dormindo, e clamar ao seu Deus. No versículo 7, eles jogaram sortes para ver quem era o responsável por aquilo, porque eles perceberam que aquela tempestade não era nada natural. E a sorte caiu sobre Jonas. E logo no versículo 8 perguntaram para ele quem era o culpado de tudo aquilo. Quem era ele, o que ele estava fazendo lá, de onde ele veio e qual era o país e povo dele. Em seguida, no versículo 9, ele disse que era hebreu e declarou o Deus que servia. Então, no versículo seguinte, eles perguntaram por que ele tinha fugido da presença de Deus. E perguntaram como eles poderiam aplacar a sua ira, no verso 11. E ele os respondeu, no versículo 12, que teriam que jogá-lo no mar. Agora, como você pode falar que Jonas é egoísta, tem medo da morte e tinha preconceito com os gentios, se ele estava disposto a se sacrificar por eles? Os homens não queriam jogá-lo no mar, mas com muita insistência, Jonas os convenceu. E eles pediram ao Senhor para não serem culpados do sangue dele, no verso 14. E o jogaram no mar. E a tempestade se acalmou instantaneamente. E então Jonas foi engolido por um peixe. E assim terminamos o capítulo 1. Dos versículos 2 até o versículo 9 do capítulo 2, vemos Jonas orando ao Senhor, completamente arrependido e enaltecendo a grande bondade e misericórdia, dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Este verso pode resumir o capítulo inteiro, pois Jonas indica o que está passando e como Deus o escutou. Talvez, assim como Jonas, você possa estar afastado dos santos e retos caminhos do Senhor. Mas uma coisa eu te digo e afirmo: você pode estar a milhares de quilômetros de Deus, mas se você olhar para trás, o verá
correndo de braços abertos para te abraçar. Assim como está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 20. E ele irá te dizer: você é o meu filho, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Como está escrito em Lucas, também capítulo 15, versículo 24. Pois não existe local onde você não possa olhar para dentro de si e dizer: Deus, pequei contra ti e contra os céus, e não sou digno de ser chamado de teu filho, e herdar o reino dos céus. E então ele irá olhar para você e te abraçar e dizer: eu te amo, meu filho, pois Deus tem um amor infinito para todos nós. Jonas aprendeu neste capítulo tudo o que eu citei aqui. E Deus, percebendo isto, no verso 10, deu a ordem para o peixe cuspir Jonas na terra. E assim nós finalizamos o capítulo 2. No início do capítulo 3, nos versos 1 e 2, vemos Deus enviando Jonas até Nínive, mas desta vez ele foi. Também, depois de passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. No versículo 3, vemos o tamanho da cidade, que se totaliza em 3 dias de caminhada. Bem grande, não acha? No verso 4, Jonas está pregando na cidade por um dia inteiro, dizendo que Nínive seria destruída em 40 dias. Os ninivitas, ouvindo isso, creram e se arrependeram no versículo 5, e se vestiram de saco e jejuaram. Esta notícia, chegando aos ouvidos do rei, o deixou preocupado, fazendo com que ele lançasse um decreto. Decreto este que mandava que todos os homens, mulheres e crianças e animais não comessem nem bebessem nada, e orassem e clamassem a Deus, arrependendo cada um do seu mau caminho, e se vestissem de panos de saco. Pois eles devem ter pensado: vai que Deus nos escuta, né? Isso tudo nós vemos do verso 5 ao 9. E no versículo 10, nós vemos que Deus, contemplando tudo isto, se arrependeu do mal que iria fazer, perdoando-os. Aqui vemos a bondade de Deus, perdoando um povo como este. Mas tem uma curiosidade que eu gostaria de contar. Jonas, durante sua estadia na barriga do peixe, provavelmente pegou uma coloração diferenciada. Houve um acontecimento em que um homem foi engolido por um peixe no mar Mediterrâneo, onde Jonas também foi engolido, que provavelmente foi a espécie que engoliu Jonas. E este homem foi encontrado na barriga do peixe, vivo, mas desacordado e completamente pálido. Há uma explicação para isso, mas não irei entrar em detalhes. Mas o que importa é que Jonas, quando ia para Tarsis, deu de cara com uma tempestade. E, bom, você já sabe da história. Por motivos óbvios como perca de carga, danos no casco e etc., os marinheiros com certeza voltaram para Jope. E também com certeza contaram a história, que também com certeza se espalhou até os ninivitas, pois as regiões ali eram bem próximas. E os ninivitas, vendo o homem, a sua pregação e a sua cor, devem ter raciocinado que era ele quem tinha sido jogado no mar, pois com certeza os marinheiros contaram que ele ia para Tarsis para fugir de sua missão de pregação. Porque para uma história de pescador ter sentido, ela também precisa ter um contexto, não acha? E Deus, com toda a sua sabedoria, com certeza arquitetou tudo isso para facilitar a conversão dos ninivitas. Eu tenho esse pensamento. Me desculpe se contrariei o de vocês. E o acontecimento do homem ser engolido por um peixe foi relatado por Sir Francis Fox. E assim finalizamos o capítulo 3. No início do capítulo 4, nos versos do 1 até o 3, Jonas demonstrou sua infelicidade sobre a conversão da cidade de Nínive, pedindo a Deus que o matasse. Mas Deus responde no verso 4 dizendo: é razoável esse teu ressentimento? Assim fazendo Jonas refletir e tirando todos os seus possíveis argumentos. No versículo 5, vemos Jonas fazendo uma cabana, aparentemente mal feita. E então no versículo 6, vemos Deus fazendo uma aboboreira perto de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra. E então, Deus enviou um verme no dia seguinte, que vendo uma aboboreira fresquinha, no meio do deserto, deve ter pensado:
Que delícia! Acabando com toda a felicidade de Jonas, que sentindo o sol na sua cabeça, desmaiou. E de novo desejou a morte. Isto nós achamos nos versos 7 e 8. E então Deus respondeu no versículo 9, dizendo: Tu tens direito de estar irado pela perca de uma aboboreira que tu nem trabalhastes? É justo que me enfade a ponto de querer morrer? Disse Jonas também no verso 9. E então respondeu Deus nos últimos 2 versículos do livro: Tu tiveste compaixão da aboboreira que tu não trabalhastes, e não terei eu compaixão de uma cidade com mais de 120.000 crianças e também muitos animais? Como podemos nós ver no pequeno e profundo livro de Jonas, seu objetivo é demonstrar a bondade e graça infinita de Deus. No decorrer do livro, também vemos como Deus tem paciência para ouvir seus filhos irritados e mostrar para eles a verdade, seu amor e seus métodos perfeitos para tudo. Que nós possamos, após a leitura deste livro, ter mais respeito, obediência e paciência com Deus e a sua metodologia. E até uma próxima oportunidade, provendo Deus.